Eu sou Raquel Naveira e este é mais um programa Flores e Livros. E pensando na simbologia das flores, nós vamos abrir o nosso programa lendo um poema chamado Crisântemos, de minha autoria. Os crisântemos são flores de um amarelo tão vivo, tão forte, que acendem a casa como lâmpadas de ouro. Van Gogh aprisionou crisântemos em suas telas, deu-lhes contornos de tempestade, de ondas, tentáculos e pistilos. A tinta amarela escorreu pela sua boca como gema de ovo. Os crisântemos não têm perfume, mas se tivessem, seria o perfume do mel enterrado nas tumbas, dos gomos de uma fruta viscosa, dos solos que desprendem pequeninas chamas de fogo. Os crisântemos parecem de veludo, repolhudos feixes de pétalas, de escamas, de unhas mortas. Se os desfolhamos, cai uma chuva amarela, pasto para algum animal de chifres e olhos doces. Crisântemos no caixão dão um ar de glória, iluminam o caminho que leva aos campos elíseos. Crisântemos tiram os sentidos, choque amarelo. E são assuntos do programa Flores e Livros de hoje. A cigarra como símbolo poético e uma entrevista com os poetas Jurema Barreto de Souza e Zô Bertolini, poetas, educadores, editores da revista A Cigarra. E contamos hoje, nos nossos estúdios também, com a presença de Letícia Naveira, cantora, compositora, por acaso minha filha, e vai me ajudar hoje na parte de interatividade. Portanto, você já pode mandar o seu e-mail para participar conosco ao vivo pelo contato @uptv.com.br. A cigarra é símbolo dos termos complementares de luz e sombra, silenciosa durante a noite, estridente ao calor do sol. Na Grécia, era consagrada ao deus Apolo, o deus do sol, da luz. É atributo dos artistas e dos poetas. É também a imagem da negligência, da imprevidência, por causa da célebre fábula de Esopo, depois adaptada por Fedro e por La Fontaine. A cigarra é um inseto de asas grandes, transparentes, com nervuras, e o macho é quem produz esse som estridente, servindo-se de um aparelho especial no seu abdômen. Os tímbalos vibram em consequência de uma grande força que ele faz contraindo os músculos. Cada espécie tem um canto e às vezes elas provocam um barulho, uma algazarra infernal nos dias quentes e de mormaço. Há uma cigarra que leva 17 anos para atingir a vida adulta. Ela vai passando por metamorfoses embaixo da terra, sugando raízes, até que a cigarra emerge com as suas patas de escavadeira, fincam as unhas na casca da árvore de cuja seiva as cigarras se alimentam, e depois elas saem da pele. Há como que uma fenda nas costas, como se fosse uma espécie de proteção, de escudo, e assim aquela casca permanece intacta, representando o corpo do inseto. E há um poeta que foi chamado poeta das cigarras, de tal forma esse tema era interessante, era um dos seus temas prediletos. Esse poeta foi Olegário Mariano. Ele nasceu
no dia 24 de março de 1889, em Recife. E além de escritor, ele foi político, foi deputado, foi diplomata, embaixador do Brasil em Portugal. E no Rio de Janeiro, ele travou contato, amizade com os seus contemporâneos, como Olavo Bilac, Coelho Neto. E aos 22 anos publicou seu primeiro livro de poemas, chamado Ângelos. A sua poesia lírica é simples, pertinente, correntia, e pertence àquela fase de sincretismo entre o parnasianismo e o simbolismo, quase transição para o modernismo. Por influência do pai, José Mariano Carneiro da Cunha, um dos heróis pernambucanos na luta pela abolição dos escravos e pela proclamação da República, Olegário Mariano sempre teve consciência de luta social, de engajamento, de compromisso social. Escreveu crônicas satíricas sob o pseudônimo de João da Avenida em revistas do Rio da época, como Careta e Para Todos. E apesar das transformações ocorridas com a Semana de Arte Moderna em 1922, Olegário Mariano manteve-se fiel às formas tradicionais que o consagraram. Os seus poemas têm um lugar importante na evolução histórica da poesia brasileira. Em 1926, ele foi eleito para a cadeira número 21 da Academia Brasileira de Letras e faleceu no dia 28 de novembro de 1958. Vamos ler de Olegário Mariano um célebre poema, O Enterro da Cigarra. As formigas levavam-na, chovia, era o fim, triste outono fumarento. Perto uma fonte em suave movimento. Cantigas de água trêmula carpia, quando eu a conheci. Ela trazia na voz um triste e doloroso acento. Era a cigarra de maior talento, mais cantadeira desta freguesia. Passa o cortejo entre árvores amigas. Que tristeza nas folhas, que tristeza! Que alegria nos olhos das formigas. Pobre cigarra, quando te levavam, enquanto te chamava a natureza, tuas irmãs e tua mãe cantavam. E no próximo bloco, nós conversaremos com Jurema Barreto de Souza e Zô Bertolini. Antes da nossa entrevista, faremos agora algumas indicações de livros sobre cigarras. Falaremos primeiro sobre este livro, 100 anos de poesia, um panorama da poesia brasileira no século XX, volume 1. Trata-se de um livro organizado por Cláudio Rodrigues e Alexandra Maia. São 2 volumes de O Verso Edições, de 2001. Aqui, neste livro, há um panorama do que aconteceu de mais relevante na poesia brasileira dos últimos 100 anos. E na primeira metade do século, do qual trata este livro, nós vamos encontrar os grandes mestres da poesia que nos ajudaram a entender o Brasil e a moldar o nosso sentimento de nação. Inclusive, é nesse volume que nós encontramos biografia, encontramos fotografias, curiosidades sobre a vida do poeta das cigarras, Olegário Mariano. A segunda indicação de livro de hoje é este aqui, Fábulas de Esopo, Companhia das Letrinhas, 1997. Esopo foi um lendário autor da antiguidade grega. Diziam que ele era muito feio, deformado e, além disso, era escravo. Ele foi liberto pelo seu senhor, encantado com as suas fábulas.
essas histórias onde nós temos os animais falando. E, com certeza, Esopo já tinha tirado essa ideia do Oriente, porque ele havia feito várias viagens. E nós vamos ler deste livro, onde nós temos a raposa e as uvas, a tartaruga e a lebre, a original história da cigarra e as formigas. Diz assim: num belo dia de inverno, as formigas estavam tendo o maior trabalho para secar suas reservas de trigo. Depois de uma chuvarada, os grãos tinham ficado completamente molhados. De repente aparece uma cigarra. Por favor, formiguinhas, me deem um pouco de trigo. Estou com uma fome danada, acho que vou morrer. As formigas pararam de trabalhar, coisa que era contra o princípio delas, e perguntaram: mas por quê? O que você fez durante o verão? Por acaso não se lembrou de guardar comida para o inverno? Para falar a verdade, não tive tempo, respondeu a cigarra. Passei o verão cantando. Bom, se você passou o verão cantando, que tal passar o inverno dançando? Disseram as formigas e voltaram para o trabalho dando risada. Moral: os preguiçosos colhem o que merecem. Como vocês estão vendo, Esopo é cruel para com as cigarras na sua célebre fábula. E ela depois vai ser adaptada pelo latino Fedro e pelo francês La Fontaine. Aqui no Brasil, Monteiro Lobato também vai fazer uma adaptação dessa fábula e citando duas personagens, a formiga boa e a formiga má. A formiga má, que não aceita cigarra, e a formiga boa, que vê na cigarra um artista e uma amiga. E a terceira indicação de livro de hoje é um livro de poemas chamado Policromia, da nossa entrevistada de hoje, Jurema Barreto de Souza, que é poeta, educadora, editora da revista A Cigarra, que esse livro também foi publicado pela A Cigarra Edições em 2010. É um livro onde Jurema mescla vida, poesia, cores, sentimentos, deixando livre a sua criatividade. Por causa da sinestesia dos poemas, há muita citação de cores realmente, como o amarelo, o vermelho, o azul, o negro. O livro levou esse título, Policromia. São poemas muito espontâneos que falam do amor de Jurema aos livros, à sua missão, à sua comunidade, que é a cidade de Santo André, e também com gotas de erotismo e de liberdade. Deste livro, nós vamos ler um pequeno poema que se chama Herdeiros. E este poema diz assim: herdamos as ferramentas e a febre de construir imagens, recusando sinais de tormentas. Pintamos invisíveis miragens, nossas cores não descansam. Voláteis, nossas almas criam novos pigmentos. Estamos na calma das luas e na urgência de enfrentamentos. Destino: continuar a linhagem de quem tenha a palavra como sua mais cara bagagem. E no próximo bloco, assim, a entrevista com Jurema Barreto de Souza e Zô Bertolini, os nossos poetas cigarristas. Estamos aqui nos nossos estúdios com Jurema Barreto de Souza e Zô Bertolini. Jurema, eu queria que você contasse um pouquinho a história da cigarra. Primeiro, depois de tudo isso que eu falei sobre a cigarra como símbolo poético, como foi batizar a revista de A Cigarra? É um prazer estar aqui com você. Obrigada. Depois de
longa correspondência que nós tivemos há muito tempo. A cigarra chegava para mim lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, há quase uns 15 ou mais anos atrás. Bastante. Quer dizer que essa cigarra, além de cantar, voou muito. Voou muito. Então, a cigarra que eu fiz primeiro era um alternativo, né, que era um jornal de poesia da faculdade. Então, nós juntamos... Você fez letras? Fiz letras na Fundação Santo André, e a ideia era juntar os poemas dos amigos e os meus também, porque sozinha eu não teria coragem de mostrar, né? E fazer o alternativo. E o nome, ele veio justamente por conta de toda esse folclore, o sentido da cigarra, de ser transgressora, da cigarra ser persistente. E também eu ouvi uma música, enquanto eu pensava no nome, que era a música do Milton Nascimento, que ele fala, a música da cigarra, que fala, porque você pediu uma canção para cantar. Na voz da Simone. Na voz Linda. da Simone. Como a cigarra arrebenta de tanta luz, né? E aí eu falei, é isso que eu quero, né? Uma canção para cantar e falar de poesia, né? E a cigarra é um projeto de mais de quantos anos? A cigarra, ela se tornou um projeto de vida. No caso, quando eu comecei a fazer, acabei a faculdade, continuei em contato com poetas alternativos e poetas do Brasil, do exterior, e se tornou um projeto de vida mesmo, né? Mais que um projeto, uma realização. Uma realização que chegamos à marca dos 25 anos, né? E passou do tempo da metamorfose da cigarra, 17 anos. Quando nós fizemos, na época dos 17 anos da revista, que nós fomos mudando, né, de um jornal alternativo para uma revista propriamente dita, né, com a colaboração dos Obertolini e outros parceiros, que nós realmente saímos da casca, né, nós nos transformamos no que nós somos no momento, que é momento de maturidade. De maturidade, uma revista que marcou, fez um panorama contemporâneo aqui de poetas, alguns poetas que começaram adolescentes com a gente e hoje já tem um trabalho reconhecido, né? Então, foi muito gratificante. Nós somos contemporâneas, né? Somos. E eu estou aqui com várias revistas a cigarra, vários números, e o Zô é quem cuida da parte gráfica, do projeto gráfico. Então, eu queria que o Zô comentasse um pouco esse projeto gráfico. Bom, boa tarde. É um imenso prazer estar aqui falando de poesia, que é a matéria essencial que a gente cuida, né? E, bom, a partir do momento que a cigarra, se a gente levou ela na intenção de transformá-la em revista, né? Então a gente começou a dar uma característica, né, visual, para que ela pudesse ter esse formato. Inclusive a gente praticamente pensou num formato de livro, que seria uma coisa adequada para ficar na estante, né? Todos esses detalhes foram cuidados. E aí veio a parte de ilustração, de como é que nós poderíamos ter essa criatividade que fosse bastante abrangente com a intenção que nós tínhamos para a revista, que era abordar exatamente o que estava se fazendo no momento, né? Com os artistas, inclusive alguns da região, artistas de renome como Sassiloto, Suzuki, Petkov, Paulo Mentey. Quer dizer, os artistas plásticos se uniram também. Na realidade a gente convidava o artista plástico para, olha, nós estamos fazendo a revista e a intenção era que a capa, praticamente, vamos dizer assim, a gente encomendava, né, uma capa e a pessoa tinha sua liberdade de criar Sim, mas nós estamos vendo assim, os poemas ilustrados, fotografias também, que é uma parte da ideia. Você vê, por exemplo, essas fotografias são bastante poéticas, né? Bastante surrealistas até. Que esta ideia do João Colovati, um fotógrafo que foi um repórter, né? Que
e que tirava fotografias assim fascinantes. Então a gente, na realidade, a gente colocou dentro da revista, a gente abriu as páginas para que todo tipo de arte ela tivesse a sua manifestação dentro dessa sequência da questão poética. E esse formato de zine, como que... O zine veio por uma necessidade que a gente teve de facilitar as coisas para os nossos lados, né? De, por exemplo, em termos de custo, em termos, né, de... Uma volta às raízes. Exatamente. E o zine é uma coisa que eu sempre gostei, né? Eu acho que é uma tendência, sempre houve zine, desde a década de 50 ou até anteriormente existe essa história do zine, continua existindo. E acho que é uma maneira bastante prática de você, num pequeno Muito formato, bem cuidado. você divulgar poetas, né? Então acho que é uma continuidade da revista. E Jurema, diga para nós alguns poetas, além de Raquel Naveira, cigarristas, que participaram da revista Cigarra. Olha, nós tivemos, como a gente estava falando da revista, as capas como suporte de artes plásticas, que eu tive a honra de ter grandes artistas plásticos que eu sonhava em tê-los, eu consegui, alcancei, né? Essa credibilidade deles confiarem no nosso trabalho. Dos poetas, nós temos os poetas que começaram, alguns começaram com a gente, o Fabiano Calisto, que hoje também edita revistas, né? O Tarso de Melo, são poetas que nós acompanhamos a carreira e que nós tivemos assim, um investimento de... Falei assim, não, ali tem um grande poeta, né? E muitos outros, pessoas de outros estados que nós acompanhamos e a gente... É muito bom você ver que você descobre ali a semente do grande poeta, incentiva e ele progride o suporte. Para o seu ofício já é o primeiro passo. Muitas pessoas não tinham onde divulgar. Então a gente divulgar, não só o divulgar, mas o divulgar com uma propriedade, com uma imagem, né? Todos os detalhes da revista são pensados para ser arejada, para valorizar o poema dos poetas, né? Essa valorização do poema, que a gente teve esse cuidado assim bastante especial do cuidado, era realmente diagramar, às vezes, um único poema numa página. Quer dizer, a gente não queria aquela coisa de ocupar o espaço por mais número de poesias ou de poetas possíveis dentro de uma revista. Quer dizer, a gente sempre teve essa primazia assim de partir de que qualidade não quantidade. Então você pode vir para a espacialidade das páginas, o poema ele fica bem certo na página, ele fica bem colocado, quer dizer, ele não agride, né, a ideia de um único poema numa página, que se fosse em corpo menor, podíamos botar aí 4, 5 poemas, né? Então a gente cuidava para que o poema realmente ele tivesse essa espacialidade dentro da revista, que é exatamente isso, para valorizar o poema como uma revista. Quer dizer, tem gente que abre uma revista para ver fotos, ver isso. Então, essa é uma revista que você abria para ver poemas, além de ler, né? E esse é um cuidado que a gente tinha bastante atenção para isso. E, Zô, eu encontrei aqui esse livreto, Céu Sem Dono, que são tercetos seus. Como que seria seria o terceto? Seria quase como o haikai? Como que você pensou esses tercetos? A ideia do terceto é a ideia do haikai. Ele não foge à regra de realmente ter a ideia do haikai. Concisão, surpresa, imagem, síntese, sonoridade. Ele tem a mesma ideia do haikai. Só que, digamos assim, eu abrasileirei, entendeu? O haikai. Eu abrasileirei e não quis usar a expressão haikai, e que eu achei que terceto era um bom elemento, né? Você tem um quarteto, você tem um quinteto, por que não ter um terceto dentro da poesia? E aí eu fui trabalhando com todas as ideias que eu tinha de poemas. Tanto é que tem até uma ideia aí legal, que já que você falou bastante da cigarra, o tema é cigarra, eu fiz um pequeno poema, um terceto, que foi uma descoberta, um interesse que eu tive, porque eu comecei a pensar na cigarra, aquela coisa toda, e disse, mas a cigarra não canta.
A cigarra não pia. Ela vibra. A cigarra não. A cigarra ela faz o quê? A cigarra estridula. Cigarra lindo. não tem canto, cigarra tem um estrúdulo. Então, se você vai, por exemplo, no dicionário que você vai buscar, a cigarra não canta, a cigarra estridula. Aí eu botei, inclusive tem um pequeno terceiro que eu digo, né? Estrúdulo de cigarra, como se fosse um riff de guitarra, uma coisa assim, que ela tem uma sonoridade. Quando você tem muitas cigarras cantando, você parece que tem são riffs de guitarra que você começa a ouvir uma aqui, outra ali, você começa a ter essa ideia. É um verdadeiro coro das cigarras. Então, por exemplo, então, essas ideias eu fui pondo dentro E essa coisa da concisão foi muito interessante, porque o poema ele é completamente assim, fácil de ser assimilado, a ideia dele. Valor literário. Para o poeta, poema é salário. Concorda? Concordo plenamente. Não sei como que a gente consegue viver de poesia e para a poesia. É um fenômeno, né, Jurema? Inclusive, essa fábula da cigarra, né? Porque tinha todo o preconceito contra o artista, né? Então, a partir do momento que sabe-se que o artista, ele desenha toda uma época, né? Você representa a sua época. Né? A poesia é um documento histórico. Um documento de um sentimento, do modo de amar, do modo de ver, da urbanidade assim e como tudo o mais. Mariano, Então, nós vimos agora essa passagem então, cada do mundo ainda quase próximo da escravatura para o mundo moderno, ele viveu essa transição. Então, e cada época tem suas cigarras, seus poetas. Então, hoje nós estamos, assim, o resgate da cigarra, né? Inclusive, dos folhetos que a gente fez, é como se fosse entre o Zine, né, que é o Zine Zero que a gente fez, porque entre uma revista e outra, né, que tem todo o processo de produção, editoração e custos e tal, o que a gente faz? A gente não pode parar de fazer nossa poesia e divulgar. Então, nós fazemos o Zine nesse intervalo, né? Muito então, bom. E para continuar. É resistência mesmo. Porque nós encontramos poetas novos que, de repente, até sai a outra cigarra, né? Então, a gente fala, não, vamos publicar. Aí muito generoso. São geralmente 3 pessoas, né? Nós colocamos nós 2 e um convidado no Zine, né? Para manter acesa a chama, né? Por aí. Eu queria só complementar em termos de registro, né? Aí é uma coisa assim mais interessante, que é o seguinte, você perguntou quantos poetas, etc. e tal. A gente tem as revistas encadernadas por épocas, né? A gente tem 2 volumes de grandes livros, né? Que ficaram todos. Aí quando você pega a encadernação, todas as cigarras, e você começa a folhear, você descobre que você tem um dos panoramas mais interessantes da contemporaneidade da poesia brasileira. Por exemplo, basicamente a gente põe aí numa média de 500 poetas. Sei. Então a gente perpassa praticamente... É um arquivo. É um arquivo, é fantástico isso, porque você tem bastante poetas, né? Como eu digo, os medalhões, e você tem poetas completamente desconhecidos, né? Que não tem poetas que publicaram talvez uma vez só e uma única vez na revista. Depois nunca mais tiveram publicações, porque não tiveram e tal. E outros que continuaram, que é o caso do Fabiano, do Tássio, que hoje, por exemplo, o Tássio é uma referência na poesia brasileira, né? Atual, Fabiano também. E tivemos, por exemplo, sempre dentro da coisa, a evolução da poesia, por exemplo, da Dalila Teles, né? Que toda a evolução nesses 25 anos, onde ela veio se aprimorando, então a revista tem essa ideia de outros tantos, né? E então, por exemplo, a revista hoje, quem tem, a gente sabe que tem diversos arquivos da revista, como no Centro Cultural, em algumas universidades particulares e pessoais. A gente sabe que hoje a gente conseguiu ter esse acervo. Acervo de e, por valor, exemplo, quer queira ou quer não, amanhã, se quiser pesquisar esse determinado momento dessa periodicidade da revista, com certeza você vai ter um referencial muito grande
da poesia brasileira. E agora, a Letícia, que está assistindo a nossa entrevista, nós gostaríamos de saber, Letícia, se chegaram e-mails. Isso. Chegou e-mail, por exemplo, da Vera, de Açuelândia, Maranhão, e ela está perguntando como ajudar durante a leitura. Ela está falando que ela tem uma filha que adora poesia, mas ela lê como se fosse um folhetim. Ela falou, eu gostaria de ajudá-la, mas como nesse fato da leitura, né? E a Hilda Almeida, de Diadema, sua aluna, inclusive, está aqui falando que adora ter você como professora. Obrigada, Hilda. E ela pergunta para a Jurema como vem a inspiração para escrever. Então, vamos ajudá-las, as duas aqui. Isso, Jurema, você poderia falar de leitura de poesia e de gênese de poesia? Então, eu acredito que, por exemplo, a leitura de poesia, ela é feita basicamente de você, não é um treino, você lê em voz alta, por exemplo, né? Você lê até a idade da menina, né? Então, se às vezes é muito nova, sim, a ela mãe não teria tem, que ler para ela. Ler para ela, e quando ela atingir um certo conhecimento da língua, de pausas, tudo, aí ela vai lendo e descobrindo a sonoridade, que é como a música. É como a música. Coisa bem romântica da adolescência. Tem que descobrir o musical de cada poema, né? Uhum. Porque eu comecei a ler os meus poemas, e inclusive quando eu participei de grupos de poetas, né? O pessoal falava que eu lia muito mal, porque eu tinha toda a timidez, tinha todas as barreiras, né, de estar falando para um público, né? E de tanto você realmente exercer a poesia falada, você acaba é como um ator, né, um músico. A leitura de poesia, ela exige que se coloque no livro de corpo inteiro. É diferente da prosa, que o leitor fica um pouco assim à margem, vamos dizer. Mas na poesia há uma integração de corpo, mente dentro do texto para você sentir realmente aquela beleza. Eu acho que principalmente tem que descobrir as preferências, né, que o adolescente, a criança tem, para ela ter um diálogo com o texto, né? Não é qualquer poesia que interessa a determinada idade, né? Você tem que descobrir qual é a idade, a fase que quando eu falava de poesia para os alunos, né, pequenos, né? Então aí eu li José Paulo Paes, Cecília Meirelles, poemas apropriados para a idade, infantil, né? Isso. Aí se é adolescente, aí você vai procurar outras vertentes, né? E despertar a curiosidade deles, né? Eu acho que é isso. E falando em educação, como é que funcionava o grupo Livre Espaço da Poesia? Quais eram as características desse grupo? Então, esse grupo, ele foi um tanto didático, né? Porque a maioria dos membros eram professores. Sim. Então, nós nos juntamos para fazer uma exposição num café, que era o Café Livre Espaço, que era aqui em Santo André. E o pessoal do Senac viu, né? E falou assim, vocês não querem fazer a exposição lá? Poxa, mas para alunos, né? Aí nós tivemos que fazer uma adaptação e falar o que vamos falar. Então, vamos falar do fazer poético, né? Justamente essa coisa, como é que surge para cada um a inspiração? Vocês iam às escolas. Íamos às escolas e fizemos um projeto que era projeto autor-leitor na escola. Uhum. E dali a gente foi para várias escolas do estado, escolas particulares, escolas de outros do interior de São Paulo. Nós fizemos algumas viagens, né? E esse grupo ele teve 11 anos de duração. Algumas pessoas saíram, outras entraram, né? E nós fizemos uma revista na época também, porque eu gosto muito dessa coisa da revista. Era a revista Livre Espaço, que tinha um cunho mais acadêmico, né? Algumas discussões acadêmicas. E ela ganhou o prêmio de OAPCA, né? Em
1993, como uma produção independente, né? Associação Paulista dos Críticos de Arte, né? Militância cultural pura. Porque ela era completamente alternativa, do bolso, aquelas coisas todas, né? Então, e foi um grupo que nós fizemos um trabalho voltado para despertar a leitura. Depois surgiram muito. Com a leitura da poesia. E surgiram muito. A poesia ensina. Com certeza. Eu acho que é muito mais prazeroso você descobrir alguns temas dentro da poesia do que simplesmente matérias assim. Eu acho que com a poesia. Saber com sabor. Com certeza. É isso. Letícia, e teria um outro e-mail? Tem outro e-mail aqui da Lourdes, acompanhando já nesse papo do infantil. Ela pergunta lá de Jaçanã e pergunta que livros são aconselháveis antes dos 5 anos. E falando do programa maravilhoso. E também, eu acho que essa aqui vai mais para o Zô, que ela, Fátima, de Caxias, Mato Grosso, ela fala de decifrar perfeitamente os escritos, saber o som que corresponde a cada letra e todas as suas combinações e realizar este processo de forma automática. É um dom? Ou pode-se aprender? Então eu acredito que a parte de indicações, infantil, a Jurema já colocou, lembrando Cecília Meirelles, José Paulo Paes. E nós temos agora Vinícius de Moraes, tem o Arnaldo Antunes tem livros que tem textos para crianças que, lógico que a gente vai ter que ler antes dos 5 anos para eles, mas é maravilhoso, a prosa é muita coisa boa. Isso, muita gente boa. Zô, e esse lance do visual na poesia, dos caracteres? Por exemplo, essa Fátima, né? Isso, Fátima. A ideia, por exemplo, eu particularmente, como é que eu descobri a poesia? Bom, primeiro eu devo confessar que eu descobri a poesia ouvindo rádio. Muito assim, eu ouvi, acho que aos 7, 8 anos, mais ou menos, eu ouvi a declamação do poema Porque Hoje é Sábado, do Vinícius de Moraes. Eu ouvi aquilo no rádio. E aquilo me fascinou, eu ouvi aquela sonoridade, porque a gente está acostumado a ouvir música. Sempre a esperança do domingo. Então eu comecei a descobrir, então a poesia para mim ela veio de uma forma sonora. Ela não veio em palavras, ela veio com sonoridade. Então, por exemplo, quando eu comecei a ter ideia de palavras, eu já tinha essa questão da sonoridade. Então a poesia para mim, então, por exemplo, como diz, né, o próprio Drummond, né, cada poeta tem o seu ritmo interno. Interessante a gente ver como que a rádio também é uma mídia poderosa. Poderosíssima. E hoje nós estamos testando nesse programa uma nova mídia, que é a internet. É uma evolução, né? Um desavanço. Então, a poesia, tanto para ser lida, como para ser escrita, como para ser percebida, ela tem que ter esse caráter da sonoridade. Quer dizer, você tem que ter, vamos dizer assim, uma corda vibratória própria. A música que a Jurema tinha falado. Porque, na realidade, toda poesia ela tem uma melodia oculta. E essa melodia é a que você descobre. Então, quando você consegue descobrir o seu ritmo, né, o seu pulsar, né, aquela questão da... Aí você começa a descobrir. Por isso que, por exemplo, você acaba descobrindo, às vezes, poesia em textos que não tem poesia. Que não são feitos em rimas. Você, por exemplo, a prosa poética. Se você lê, por exemplo, Água Viva, da Clarice Lispector, né, por exemplo, você vai conseguir ver poesia o tempo todo. Por quê? Porque é uma prosa que ela tem um ritmo de poesia. E hoje caíram muito essas barreiras de gêneros literários. Né? E tem uma coisa interessante que a outra menina tinha perguntado. Essa coisa de você, como começar a escrever. No meu caso, eu escrevia poesia porque eu era muito tímida e não falava. Então, era o modo de eu me comunicar comigo mesmo, de eu me ver. De se autoconhecer. Aí eu sei que eu tenho tudo guardado, porque eu vejo como eu era desde a adolescência, né? Tirando a qualidade literária, que lógico que a gente evolui, a gente aprende a ampliar o seu vocabulário e tudo mais, né? Então é por aí. Então cada um tem que ver por que escrever. O autoconhecimento é uma chave. Para que você quer escrever, né? Letícia, uma última pergunta
Da nossos Carmen, internautas? então, do Morro do Chapéu da Bahia, ela está dizendo que o poeta não é somente aquele que é capaz de escrever o que sente, e sim aquele que é capaz de sentir o que escreve. Então ela quer saber dos convidados se eles precisam estar tristes para escrever coisas bonitas ou simplesmente acontece. Olha, de minha parte, eu acho que nem sempre eu escrevo sobre mim. Como eu falo, às vezes você se coloca no lugar de outras pessoas, no lugar de outros, o sentimento de O outros. poeta é um fingidor. É um fingidor, né? Então, às vezes você está no lugar de outras pessoas, não é autobiográfico o tempo inteiro. E É um não eu que precisa, tem que ser o nós também. hoje em dia não precisamos ser também tão o spleen, tão deprê, aquela. Não, a poesia não é só feita de um momento. Você às vezes tem um tema e você vai trabalhá-lo também para mandar alguma mensagem que você acredita. Zoa, suas considerações finais. Eu vejo assim, sinto assim, eu acho que a poesia, ela está além da tristeza e da alegria. O estado de espírito que você está no momento, ele pode ser alterado pelo surgimento de um Mas o de um tom da insight poesia poético. geralmente é melancólico. Não, eu não sei, eu não tenho essa visão da poesia, da melancolia em si. Eu vejo a poesia, eu sinto a poesia como um território de expansão. Né? Da mente. Exatamente, é um território de expansão dos sentimentos. Então, por exemplo, se de repente você lê um poema que você está exatamente nesse estado de espírito um pouco mais para melancólico, você pode levar a sua carga de melancolia para o poema. E de repente você... Por isso que um poema tem que ser lido muitas vezes. Porque cada vez que você lê um poema, você tem um sentimento diferente. E às vezes o que o leitor também está passando, Exatamente. o momento que o leitor está passando, faz com que a leitura seja diferente. Eu, por exemplo, quando eu escrevo, que eu consigo escrever um poema, eu deixo ele em cima da minha prancheta, eu escrevo à mão. Eu deixo o poema em cima da minha prancheta, aberto, lá solto. Eu fico lendo esse poema por um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ele não tem tempo definido. Por quê? Porque até eu conseguir ter o ritmo do poema. Independente se o poema é alegre ou triste, se o poema tem uma característica de ser isso, aquilo, eu preciso ter o ritmo do poema. Quando eu me identifico com o ritmo, eu digo, agora o poema está pronto. E cada leitor, é o que a gente sempre falava no grupo, para as pessoas, cada leitor é um novo poeta. Você não pode querer ser compreendido quando você escreve, porque cada um vai ler com a sua bagagem, né? Eu gostaria de agradecer muito a presença da Jurema, do Zô Bertolini, e gostaria de entregar aqui à Jurema estas flores. Que maravilha. São um querida. oferecimento da The Angel. A The Angel, nossa parceira aqui, a Jane e a Alexandra, que fazem esses lindos arranjos. Delícia. Fica lá em Pereira Barreto, 1500, em São Bernardo do Campo, e no supermercado Sonda. E elas são decoradoras florais muito sensíveis e estão sempre aqui colaborando conosco. Então, essas flores hoje, Jurema, são para você. Tá? Eu agradeço. As flores são sempre motivadoras de boas energias, de boas poesias, né? E é um prazer ter reencontrado você pessoalmente, não só por cartas, né? E foi muito bom estar Mas aqui. o carteiro, ele é amigo dos poetas. Ah, sim. Por isso que aquele filme, O Carteiro Poeta, é um filme emblemático da minha vida. Maravilhoso. Porque morando lá em Mato Grosso do Sul, eu tinha contato com as pessoas através do Um correio. momento muito mágico do correio. Nós vivemos uma época muito fértil, né? Verdade, Foi muito bom. Jurema. Muito Ainda obrigada. será. Obrigada pela sua presença. Obrigada, Zô. Obrigada, Letícia. E nós vamos finalizar com algumas notícias. No dia 14 de junho, tomará posse na Academia Paulista de Educação a professora Márcia Lígia Guidin, professora da USP, dona da editora Miró. Será às 18h30 no CIEE, ali na rua Tabapuã. Inclusive, a Márcia Lígia é uma conhecedora profunda de Clarice Lispector, escreveu livros sobre ela, sobre a Hora da Estrela. E nós registramos o lançamento de alguns livros. O Treva Alvorada, livro de poemas da Mariana Ianelli,
Histórias Mutiladas, do professor da USP, Carlos Felipe Moisés, Violinos de Barro, da escritora carioca Miriam de Carvalho, Ponteios da Madrugada, de Chico Moura, e Copo Vazio, de Menalton Braff. Registramos também a vinda a São Paulo da historiadora carioca Meire Del Priore, que fez uma palestra brilhante no Sesc da Vila Mariana esta semana, no dia 9 de junho, sobre história e literatura. Convidamos para o lançamento do livro Redação Empresarial, de Joaquim Botelho, jornalista, presidente da União Brasileira dos Escritores, que será no dia 16 de junho, quarta-feira, 19 horas, na FINAC da Avenida Paulista 901. E no dia 17 de junho, que cai numa quinta-feira, às 19 horas, nós teremos o projeto Conexão União Brasileira dos Escritores e Biblioteca São Paulo, uma biblioteca linda que fica ali na Estação Carandiru. A jornalista Marisa Bauer vai entrevistar o escritor e poeta Cláudio Willer sobre o tema erotismo e poesia. Faço um convite também para vocês navegarem pelo blog www.jornalplasticobolha.com.br, um jornal eletrônico de poesias. E nós agradecemos à Faculdade Anchieta, aos nossos acadêmicos e professores do curso de letras e, novamente, à Floricultura de Angel. E para encerrarmos o nosso programa, esse programa que teve como foco as cigarras, nós vamos ler um poema que é de Anderson Braga Horta, um poeta que mora em Brasília. O livro se chama Testemunho e Participação, Ensaio e Crítica Literária. Anderson Braga Horta é um estudioso profundo de poesia. E ele escreveu assim: as cigarras estão cantando novamente. As cigarras estão cantando novamente. E eu saí para ouvir o canto das cigarras. Uma aqui, outra ali, monótonas, bizarras, zinem, fremem assim melancolicamente, como folhas caindo à luz frouxa do poente. Hoje, a tarde está límpida e suave, da leveza pagã de uma aquarela. Uma cigarra geme uma nota mais grave, e uma folha amarela inexplicável rasga verticalmente o quadro da janela. E eu, que vim para ouvir o canto das cigarras, monótonas, bizarras, volto ouvindo o esplendor de uma orquestra divina, que aos poucos vai morrendo em trêmula surdina. Por hoje é só, um grande abraço e até o nosso próximo programa.